falhando? Tá falhando. Tá. Eu não sei se pode ser que seja a minha A internet. internet tá É, ruim. ele tá dando que tá falhando, sim, tá? Tá falhando aqui, tá dizendo sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó, antes de cair, eu vou te adiantar o recado aqui. Eu não sei se você já recebeu, mas nós vamos, a partir da semana que vem, iniciar as aulas presenciais. Você já estava sabendo? Iranilde, você saiu? Você- Sei, professor. Oi, professor. Oi. Você estava. Então, a semana passada eu fiquei sem zap, desinstalou meu zap, eu perdi a aula. Ah, entendi. Eu gravei lá e depois eu mando o link de novo, então. Eu mando o link todos que você perdeu, Hum, tá bom? desgraça, Então, deixa eu tá te falar, ruim. ó. A semana que vem, próxima semana agora, Hum, a gente já vai sei. voltar a ter aula presencial, tá bom? Então, a sua aula presencial vai ser na quinta-feira, semana que vem, no dia 6. Você vai estudar na Hum, Penha? dia 6 é o mesmo horário, 8 É horas, o né? mesmo, o mesmo horário, 8 horas, tá bom? Você vai estudar na Penha ou em São Mateus? São Mateus. Ah, tá. Então, pode ir em São Vou Mateus. estudar em São Mateus. Tá ótimo. Então, ó, São Mateus, no dia 6 às 20 horas. Pode ir lá. E aí, provavelmente, Iranilde deve ter novos alunos nessa turma aí, tá bom? Ok? Tá. Iranilde, então vamos fazer o Sei. seguinte, vamos fazer o Tá, seguinte, ok, ó. professor. Eu vou abordar aqui a questão Hum, do painel de controle. Eu vou minimizar aqui a tela, tá? E aqui é a minha tela do meu programa Windows, hum, tá? Eu vou voltar ele para ser sei. a tela padrão do Windows, ó. Agora é a tela configurada padrão do programa Windows, ok? E eu vou agora pedir para ele aqui abrir o painel de controle. Para abrir o painel de controle, tem várias formas, tá? Ó, uma delas é clicar no botão Hum, iniciar e digitar, ó, hum, painel de controle, tá vendo? Ó? E aí, quando eu pressiono a tecla Enter, ele vai abrir uma tela, uma janela, e nessa sei. janela eu vou encontrar lá o painel de controle. E aí, a partir daí, eu começo a fazer a configuração do meu computador, tá? Eu também consigo abrir o painel de controle por aqui, ó. Eu abro o explorador de arquivos, ele abre uma janela, tá vendo, ó? Aí é bem aqui em cima, bem no cantinho, eu vou dar um zoom para você ver, ó. Bem aqui no cantinho, ó, nessa seta aqui, ó, quando eu clico nela, ele abre uma lista para mim, ó. Tá vendo, ó? Ele abriu uma lista com várias opções, dentre elas, ó, o painel de controle. Aí, quando eu clicar aqui, ele Hum, me leva para o painel de controle. Então, repare, ó, que eu estou no painel de controle. E uma coisa que a gente tem que se acostumar logo de cara é que o painel de controle ele é apresentado através de três formas. Ó. A primeira é por categoria, então ele traz todos os recursos dentro de grupos específicos de operação. Ele também traz uma forma de ícones grandes. Quando você clicar aqui, ele separa tudo de forma individual, ele vai mostrando item por item. Eu, hum, particularmente falando, gosto de usar muito esse recurso aqui. E aí ele tem um outro, que é ícones pequenos. É igualzinho grande, só que os ícones ficam menores. Também dá para usar isso aqui, eu também gosto de usar esse. sei. O item categoria, tá vendo? Ó? Aí ele muda, tem todos os mesmos recursos, só que está agrupado por categoria, tá bom? Para a nossa aula, Tá. eu vou trabalhar com ícones grandes. Então, como é que eu faço? Ó, clico aqui em categoria e peço ícones grandes. Aí ele me traz os ícones grandes. E aqui agora eu vou escolher os ícones. Para a nossa aula de hoje, eu vou falar de... Ih, professor, tá ruim. Tá ruim? Tá me ouvindo ruim? Eu estou gravando... Iranildo, eu estou gravando a aula. Depois eu vou poder colocar lá e você vai poder ver e ouvi-la novamente, então. Tá bom?
Para a nossa aula de hoje, Iranilde, eu gostaria de falar sobre o ícone sistema, pelo menos. E aí, depois, se der tempo, personalizar. O ícone sistema, no painel de controle, tá falhando a internet, né? Estou conectado aqui. O ícone sistema, ele está Tá aqui. ruim aqui. Está ruim, né? O ícone sistema, ele vai apresentar... Quando chove aqui, fica ruim a internet. Tá, mas tudo bem, ó, faz assim, eu estou gravando a aula, eu vou estar passando o conteúdo, aí depois eu mando o vídeo lá no YouTube, aí você baixa ele para ver direitinho, tá bom? Legal, ó. Então o ícone sistemas, ele vai apresentar para mim o quê, ó? Primeiro, ele vai me apresentar o Windows, qual é o Windows que eu estou usando, ou seja, qual é a versão do programa Windows. No meu caso aqui, ele está mostrando o Windows 10, tá? E eu também vou ter acesso Tá. aqui a informações do meu computador. Por exemplo, ó, ele fala que o meu processador é Intel i5-2410M. Esse aqui é o modelo do processador do meu notebook, do meu computador, né? Ele diz a memória do meu computador, ou seja, quanto de memória que esse computador tem disponível para abrir programas e arquivos, e me dá outros detalhes sobre sistemas, nome do computador, ambiente de rede. Então, o ícone sistema do painel de controle, ele é interessante porque ele traz um resumo das informações de como o computador está funcionando, tá bom? E aí, nesse caso, ó, basta eu clicar aqui em cima, ó, e ele volta para todos os itens, e ele volta, ó, para todos os itens do painel de controle. É o que eu vou fazer agora, ó. Vou clicar aqui, ó, e aí ele volta para todos os itens do painel de controle. O outro item que eu gostaria de chamar do painel de controle é o personalização. Então, eu vou procurar ele aqui para te falar um pouquinho sobre ele, tá? Personalização. Ó, acabei de achar aqui, ó, personalização. Deixa eu só dar um alô aqui para Solange. Solange, boa noite, tudo bem? Solange, se você estiver me ouvindo bem, eu gostaria que você desse um ok para mim, que você está me ouvindo legal, só para me saber, porque a Iranilde ela está me Oi, ouvindo professor, tudo bem? ótimo. Está me ouvindo bem, Solange? Estou ouvindo bem. Tá, ou não está falhando não, né? Certo. Não, professor, tá não. Tá bom, então. Ok, Solange. Iranilde, provavelmente então o problema realmente é a sua internet, tá bom? Mas estou gravando a aula, depois eu vou colocar lá para a gente estar procurando lá e ver novamente o conteúdo. Bom, também para não perder aqui o... Tá bom. Legal, tudo bem. Iranilde, eu vou repetir aqui a orientação que eu dei sobre semana que vem para Solange, tá bom? Solange, eu passei para a Iranilde que na semana que vem a gente passa a ter as aulas presenciais na escola, tá bom? No caso de vocês, vai ser terça e quinta, mas semana que vem a aula vai começar na quinta-feira, dia 6 de agosto, tá O bom? professor tá cortando, agora tá cortando. Agora está cortando? Então, acho que é a minha internet, então, não é possível, né? Que as duas de vocês estejam ruins. Então pode ser a minha internet aqui. O sinal está dizendo que está um pouco fraco aqui, ó. Pode ser a minha internet, sim, tá, gente? Eu vou... não vou interromper a aula, eu vou seguir a aula aqui, mesmo falhando, mas eu consigo fazer a gravação dela aqui, e aí a gente depois expõe ela. Deixa eu mostrar minha tela inteira. Ok, legal. Então, assim, ó, só para registrar, então, Solange, eu sei que talvez você não esteja me ouvindo muito bem, mas na semana que vem a gente deve retomar as aulas presenciais. No caso de vocês, as aulas serão terças e quintas. Semana que vem, a aula será na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, tá? Se quem for estudar na Unidade da Penha, é na Unidade da Penha. Quem for para São Mateus, no caso, vai para São Mateus, tá bom? Para a nossa aula aqui, eu estou finalizando o Windows falando do painel de controle e agora eu gostaria de falar do ícone personalização. O ícone personalização, ele permite eu modificar o comportamento e a aparência do ambiente da área de trabalho. Então, por exemplo, quando eu clico aqui o Windows 10, ele vai mudar aqui para mim, ó, a imagem do papel de parede.
Se eu clicar aqui em flores, ele automaticamente, ó, ele vai mudar para flores. Estou movendo a tela aqui para vocês verem ele mudando, ó. E quando eu clico para ele aqui, o Windows, aí ele volta para a tela padrão do Windows, tá bom? Então, eu tenho aqui várias opções para estar mostrando como que a gente pode trabalhar a parte de área de trabalho. Mas a parte de personalização oferece vários outros recursos, como, por exemplo, trabalhar na definição de contrastes, e essa área aqui ela é interessante, porque tem pessoas que têm dificuldade visual num ambiente claro ou num ambiente muito escuro, então a pessoa ela precisa ajustar a tela. Mas eu vou fechar essa janela aqui, ó. Vou clicar aqui no X e eu vou mostrar para vocês que é possível eu chamar o personalização aqui mesmo da área de trabalho, ó. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em personalizar. E aí, quando eu abrir aqui, ó, ele vai trazer para mim aqui uma série de opções onde eu posso mudar. Essa área de cores, por exemplo, diz o seguinte: quando eu escolho uma cor aqui, ó, o ambiente Windows ele passa a responder, olha lá, ó, com essa cor, no caso laranja. Eu vou voltar aqui e vou pedir uma outra cor. Ó, vou pedir a cor rosa. Quando eu clicar no botão iniciar, ele mostra ela para mim com os ícones na cor rosa. E assim eu tenho várias cores para eu poder mudar o ambiente e deixar ele de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu jeito. Eu procuro deixar o meu padrão aqui, mas aqui é a critério de cada um. Essa área aqui de configuração do programa Windows, que seria a parte de personalização, ó, permite a gente mudar várias coisas. Eu consigo mudar também recursos do botão iniciar. Então, esse aqui é o botão iniciar. Eu consigo fazer com que ele mostre os aplicativos mais usados. Então, está marcado, está ativado. Eu peço para ele mostrar os aplicativos recentes instalados. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar no botão iniciar, ele vai mostrar aqui ó, os programas mais usados. Essa lista aqui, ó, na realidade é porque ele está marcado aqui, ó, os itens mais usados, tá bom? Vou dar uma pausa aqui só para perguntar se vocês estão conseguindo me ouvir, pelo menos mais ou menos. Está conseguindo, Iranilde? Estou ouvindo, Tá senhor. bom, tudo bem. Melhorou um pouco agora. Tá joia. De qualquer forma, Tá mais ou menos. Tá. De qualquer forma, como eu falei, eu estou gravando a aula, porque assim, alguma coisa que ficar muito ruim, que vocês não ouviram, tem como vocês depois voltar lá e ver direitinho a aula aí, tá? Vou fechar aqui novamente, gente, porque a ideia do nosso curso aqui não é a gente, nesse primeiro momento, aprender tudo que tem no programa Windows, tá? E tudo que tem no painel de controle, tá? A ideia aqui é a gente destacar a importância do painel de controle, né? O que que ele é, para que que ele serve, né? O que que nós podemos fazer nele. Então, o que que é o painel de controle, tá bom? Então, assim, ó, painel de controle é uma área do Windows, né? É uma parte do Windows que permite a gente abrir, a gente acessar vários recursos de configuração do Windows. Então, vocês verem, acabei de abrir novamente o painel de controle e tudo que eu tenho aqui é a área de configuração do Windows. Vou fechá-lo novamente, ó. Você pode abrir de várias formas. Clicar aqui no botão iniciar, digitar painel de controle. Abrir o explorador de arquivos, clicar aqui e escolher painel de controles. E aí, como eu falei no início da aula, eu particularmente prefiro ver a parte de ícones individuais, assim, ó, tudo separado. Cada ícone aqui que você abrir, ele vai permitir você fazer alguma configuração no recurso. Aqui você pode falar de ajuste, configuração, modificação ou personalização. Na aula passada, eu usei como exemplo o mouse, né? Onde a gente pode mudar as opções de funcionamento do mouse, tá? Mas eu vou fechar essa janela para vocês perceberem o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho vídeo, onde ele vai me trazer, não vídeos, mas ele vai me trazer alterações sobre a minha tela, sobre o meu vídeo, como o meu monitor vai se comportar. Então, eu tenho várias áreas de ajuste aqui do vídeo. Voltando para o painel de controle, tem um item, gente, muito interessante, ó. É esse aqui, ó.
contas de usuário. Ele permite você ter no programa Windows, no seu computador, várias contas de usuário aqui, ó, vários usuários. E aí ele vai separar os dados de cada pessoa, de cada usuário. O meu usuário aqui, ele não se chama Orlando, eu coloquei o nome dele de técnico mesmo, tá vendo? Ele é o usuário que eu estou usando agora. E aí vocês reparem que esse nome aqui, ó, ele aparece aqui no botão iniciar. Quando eu clico no botão iniciar, eu vejo ele aqui, ó, técnico. Esse aqui é o usuário do meu computador agora, tá bom? Então, assim, o que é o painel de controle, né? É isso, é uma área do Windows onde tem uma série de elementos que a gente pode abrir para modificar, tá? Por que que a gente vai modificar, né? Por que que a gente vai mudar isso, professor? Bom, um dos motivos, pessoal, poderia ser por questão de segurança. Você vai mudar alguns desses itens aqui por uma questão de segurança do seu computador ou sua, tá bom? Vamos supor que você não tem essa necessidade. Então, você pode mudar isso aqui por uma questão de gosto seu. Vou dar um exemplo por uma questão de gosto. Ó, eu vou abrir aqui no meu computador uma pasta chamada imagens. Tá vendo? Ó? Aí eu falo, gostei dessa onça aqui. Ó. Eu queria deixar ela como sendo plano de fundo da minha área de trabalho. Olha lá, acabei de deixar ela lá. Então, isso aqui é só uma questão visual, é só uma questão de estética, mas é uma opção que você tem, tá vendo? É uma opção que você tem para poder deixar o Windows de acordo com o seu jeito, o seu gosto. Então, o painel de controle, ele pode servir para a gente fazer modificações de segurança ou pode servir para a gente deixar o Windows de acordo com a nossa cara, de acordo com o que você gosta, de acordo com o seu estilo, o seu jeito, tá bom? Mas também você pode usar o painel de controle para fazer outros ajustes, por exemplo, para fazer configurações de controle de internet, de controle de uso de programas do seu computador, configurar a parte de energia. Então, por exemplo, se eu habilitar esse recurso aqui de energia, ele vai desligar o meu monitor depois de alguns minutos que eu ficar sem usar o meu computador. Então, essa ideia do painel de controle é permitir que você faça ajustes em inúmeras operações. Na aula também de hoje, eu deixei um item lá na minha apresentação, ó, chamado Windows Defender. Né? O que é isso, professor? Que nome que é esse? Eu nunca ouvi falar desse nome. Na prática, o Windows Defender ele é um recurso, um programa que vai